Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 5 de maio de 2021 e estamos dando início a mais uma atividade remota da semana, né? E como toda quarta-feira, nós teremos aí as disciplinas de língua portuguesa e ciências, tá ok, pessoal? Então vamos lá, a professora colocou aqui na atividade de língua portuguesa, primeira atividade, faça cópia no caderno das famílias silábicas do B e C. Então, como nós estamos trabalhando aí as letrinhas cursivas, né? A professora colocou aí para vocês a família, né, silábica, né? A familhinha do B e do C, mas em letra cursiva, tá? Então, vocês vão aí fazer no caderno essa atividade, tá bom? Façam com calma, com cuidado, né? Procurem caprichar na letra, tornar a letra o mais legível possível, tá bom? Bom, terminando aí as famílias silábicas da letra B e da letra C, nós vamos começar agora a ver, a rever, a aprofundar um pouquinho sobre as conjugações dos verbos, né? Das palavras que são verbos. E para recordar aí o que vocês aprenderam no terceiro ano, né? No início do bimestre, do primeiro bimestre do quarto ano, a professora já falou um pouquinho sobre isso, né? Então a professora colocou aqui para vocês recordarem, relembrarem, né? Verbo. O que é verbo? Verbo é a classe de palavras que exprime ação, estado, mudança de estado, né? Então, exprime uma ação, um movimento, né? Então, são essas as palavras. Observe o exemplo abaixo, a conjugação do verbo estudar no tempo presente e complete o restante dos verbos, tá? Então, para vocês fazerem a atividade que está aqui na folhinha, deixa eu subir um pouquinho. Nós precisamos entender o que é conjugação, tá? Então, nós temos aí, para conjugar o verbo, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu é a primeira pessoa no singular. Tu, a segunda pessoa no singular. Ele, a terceira pessoa no singular. Nós, vós e eles é a terceira, né? São a conjugação, né? No plural, tá? Então, olha, eu estudo, né? Isso significa que está no tempo presente, está acontecendo neste momento, né? Na atualidade. Eu estudo, tu estudas, ele ou ela estuda, nós estudamos, vós estudais, eles ou elas estudam. Observe que, né, a conjugação no plural, ela leva o S no final da palavra. Nós, vós, eles ou elas, tá? Então, seguindo este exemplo aqui, olha, da conjugação do verbo estudar no tempo presente, né? No momento em que está acontecendo, vocês vão fazer isso com o verbo cantar, com o verbo amar. Então, eu vou falar para vocês, né? Eu vou estar conjugando o verbo para vocês e aí vocês vão
fazer o verbo amar em casa. Eu vou fazer o cantar, tá bom? Eu canto, tu cantas, ele, ela canta, nós cantamos, vós cantais, eles, elas cantam. Observem, pessoal, que no tempo presente, eles, elas estudam, eles, elas cantam. Termina sempre com an, com M no final, tá? An. Então, vocês vão fazer essa conjugação aí, né? Vocês vão conjugar aí para a professora o verbo cantar e o verbo amar, seguindo o exemplo aí do verbo estudar, tá bom? Bom, terminando a conjugação, né? Agora é sua vez. Escolha 3 verbos e conjugue no tempo presente no quadro abaixo. Então, esses 3 verbos aqui, vocês vão escolher qual verbo, qual palavra vocês vão conjugar aqui. Lembrando que verbo é tudo aquilo que nos indica uma ação, um estado, uma mudança de estado, um sentimento, tá bom? Bom, então vamos lá. Terminando aqui, nós vamos para o livro didático. E nós vamos para a página 78 do livro, nós vamos dar continuidade às atividades relacionadas ao conto Os Elfos. Lembram que a gente leu eles na segunda-feira? Então, nós vamos retomar, né? Vamos dar a continuação desse estudo. Então, lá na página 78, nós vamos responder as questões desta página, tá? Então, a questão 7 aqui, no caso, nos contos maravilhosos, há um elemento mágico que produz uma transformação no enredo da história. Quais são os elementos mágicos deste conto, né? Quem que é o elemento mágico que muda toda a vida do sapateiro? Né? Neste caso, pessoal, a professora vai responder a questão A para vocês, tá bom? Então, a questão A aqui, quais são os elementos mágicos deste conto? Os elementos mágicos são os elfos, né? Eles que aparecem à noite, escondidos, correndo, deixam o sapato pronto e vão embora, né? Então, eles são os elementos, eles são aqui, no caso, os elementos mágicos. A B. Por que eles são considerados mágicos? Por que vocês acham que os elfos são considerados elementos mágicos? Então, aí vocês vão dar as respostas de vocês aí na B, tá bom? Vou subir mais um pouquinho. A C. Que transformação os elementos mágicos causaram na vida do sapateiro? O que aconteceu? O que foi transformado na vida do sapateiro? Né? Voltem lá no texto, leiam com calma, procurem encontrar aí todo o contexto, né? Procura refletir sobre as transformações que foram ocorrendo no desfecho desta história, tá bom? E aí vocês coloquem a respostinha de vocês aqui. Letra 8. Releia a primeira frase do conto. A. A expressão a despeito de estabelece uma relação entre o esforço do sapateiro e o resultado de sua ação, que é a pobreza. Circule a expressão que indica essa relação. Então, vocês vão
circular, né, nessas frases, junção de ideias, oposição de ideias, finalização de ideias. Quais dessas expressões têm a mesma relação, têm o mesmo significado com a expressão a despeito de? Letra B. Qual das expressões a seguir substitui a expressão destacada no trecho, mantendo o mesmo sentido? Marque-a com X. Por causa de, apesar de e com. Então, neste caso aqui, gente, olha, a despeito de, então, o mesmo sentido, a expressão que dá o mesmo sentido é a do meio aqui, ó, é apesar de. Então, vocês irão fazer um X aí, tá bom? Na alternativa correta. Número 9. Segundo o texto, os homenzinhos costuravam os sapatos como se fosse uma obra de um mestre no ofício. As palavras obra e mestre expressam uma relação ao modo como os elfos trabalham. Um significado: positivo, negativo, muito positivo ou muito negativo. Qual a relação, né, que essa expressão, obra de um mestre no ofício, o que ela significa? O que ela deixou claro ali? Que os homenzinhos costuravam bem, portanto, um significado, tem um significado positivo ou um negativo? Ou um significado muito positivo, é algo que é feito muito bom, né, que é perfeito. Ou muito negativo, que ficou muito ruim, que ficou muito feio, né, cheio de defeitos. Então, vocês vão fazer aí um X na expressão aí que referente ao modo do trabalho aí dos elfos, ok? Então, eu vou subir aqui mais um pouquinho e nós vamos para a página 79, tá? Explique com suas palavras a expressão obra de um mestre no ofício. Se necessário, pesquise em um dicionário o que significa o que significa a palavra ofício. Então aí, gente, vocês vão pôr aí, vão escrever com as palavras de vocês, tá? Eu diria a vocês para pesquisar no dicionário o que significa a palavra ofício, antes de responder aqui, tá bom? 11. Como passou a ser a vida do sapateiro depois da visita dos homenzinhos? Marque um X na alternativa correta. Como se tornou a vida? Como que passou a ser a vida do sapateiro? Ele passou a ter sorte e progrediu na vida? Ele continuou trabalhando muito em sua loja ou ele morreu pouco tempo depois? Então, vocês vão ver aí qual alternativa é a correta. 12. O sapateiro e sua mulher procuraram demonstrar gratidão pela ajuda que os elfos lhes deram, confeccionando roupinhas e sapatos para eles. Como os homenzinhos reagiram a essa atitude do casal? Escolha um trecho do texto como resposta. Então aqui, pessoal, vocês vão procurar lá, né, na história, um trecho, né, que indique aí qual foi a reação, como que esses homenzinhos reagiram, né, depois do presente que o sapateiro e sua mulher lhes deram, tá ok? Então aí para terminar, né, a página 79, o que aprendemos sobre conto maravilhoso? Aprendemos que tem origem na tradição oral, vindo depois a ser publicado em livros. O personagem sofre uma transformação em sua vida.
há um elemento mágico, um objeto, um ser que ajuda na transformação. As histórias se passam em um tempo não determinado do passado. São pares de enredo, sequências de ações. Então, nós aprendemos também que a situação inicial, a apresentação do fato, dos personagens, o conflito, o que é o problema. A apresentação do conflito, do problema que o personagem terá de resolver. Resolução do conflito, quando o problema se resolve, quando você consegue dar uma finalização para aquele problema, resolver aquele problema. E a situação final, como fica o personagem depois que ele resolveu esse conflito, esse problema? Então, o conto maravilhoso, nós aprendemos tudo isso sobre nesse gênero textual. Terminando aqui a página 79 do livro de língua portuguesa, nós vamos para ciências e vamos usar também o livro didático. Só que nós vamos lá para a unidade 8, tá? A imensidão do universo. Então, vocês vão pegar o livro de ciências, abri-lo na página 150, tá? E vocês irão observar as imagens do livro nas páginas 150 e 151. E em seguida, depois de vocês observarem, vocês vão responder no caderno as questões da página 151. Então, a professora, eu vou subir aqui, olha, a professora colocou a página, Unidade 8, a imensidão do universo. Então, esta aqui é a página 150 do livro de vocês. Não dá para pegar ela inteira aqui, Mas aqui, olha, nessa tirinha aí amarela, vocês vão ler. Em fevereiro de 2017, os cientistas divulgaram a descoberta de 7 planetas fora do sistema solar. Eles orbitam a estrela anã chamada TREPPIST-1. Os planetas receberam os nomes de TREPPIST-1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g e 1h. Tá? Então, nesta unidade aqui, nós vamos iniciar aí estudando sobre o universo, sobre o espaço, Vamos ver também todo o sistema solar, rotação e translação, É o movimento do Sol, o movimento da Terra, a Terra gira em torno do Sol, A Lua, nós temos a Lua, nós vamos aprender aí o que é satélite, o que é planeta, o que é meteoro, o que são as estrelas, o Sol, O que é o Sol. Então, nesta unidade, nós vamos ver um pouquinho de cada coisa. Então, para iniciar, vocês vão observar esta imagem que está na página 150 e 151, O que vocês estão vendo nesta imagem? E aí, vocês vão responder a questão 1, 2 e 3, que está na página 151. Pode responder no livro? Pode. Se achar que também pode passar essas perguntas para o caderno e responder no caderno, também pode, tá bom? Também é válido. Então, as perguntas que vocês irão responder aí, através da observação que vocês irão observar aí, Vão fazer, o que você entende quando se fala em planetas fora do sistema solar? 2. O que você pensa sobre explorar outros planetas? E 3. Você acha que um dia será possível o ser humano morar em outro planeta do sistema solar ou em outra parte do universo? Será que nós vamos conseguir um dia morar em outro planeta? Os nossos astronautas, os nossos cientistas do mundo, eles estão
tentando descobrir aí, né, um planeta que tenha vida, que tenha água, né, para ver se há possibilidade de se viver nesse planeta, né, de sobreviver nesse planeta. Né? Mas na opinião de vocês, vocês acham que a gente vai conseguir um dia? Será que vai ser possível isso? Ou não? Tá? Então, pessoal, por hoje é só, né? A nossa aula termina aqui na página 151. Deixa eu subir aqui um pouquinho, ó, as perguntinhas estão aqui. Né? Então, esta aqui termina, é a página 151. A nossa aula de ciências está terminando, né? Então, vocês, nesta aula, vocês irão somente analisar, observar, verificar o que vocês estão vendo aqui, responder essas 3 perguntas. Essas 3 perguntas são pessoais, portanto, não existe resposta errada, tá? Então, vocês vão dar a opinião de vocês aqui, daquilo que vocês entendem sobre o sistema solar, o que vocês já ouviram falar, né, sobre o sistema solar, sobre o universo, sobre os planetas, tá bom? Do nosso sistema solar. Então, fiquem com Deus. Estarei online para dúvidas, como eu já disse, né? Terminou as atividades, envie fotos para a professora. Não deixe acumular muita atividade atrasada, tá? Procure estar fazendo sempre diariamente essas atividades para vocês poderem aí poder descansar, né? Ter os seus momentos aí de lazer também e não ter que passar o dia aí fazendo atividades, ok, pessoal? Então, um beijo da professora e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus!